Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um UTS 2020. Nessa edição teremos o professor de ensinos Stanley Law. Sejam todos bem-vindos. Tá? Estamos gravando essa apresentação, que será disponibilizada também nas redes sociais do CEPROGS. Tá? Então, todos que permanecem na reunião dão consentimento que a sua imagem e essa gravação será disponibilizada em suas redes sociais. Bom, então, como vocês conhecem, o Unicinos Trends by CEPROGS é um evento de cooperação entre Unicinos e CEPROGS, tá? Com o objetivo de trazer assuntos da atualidade. Os palestrantes que aqui participam do TS estão ligados às escolas da Unicinos, na Escola de Gestão de Negócios, a profissionais na área de tecnologia, né, empresários. Então, a gente procura trazer o que é a mais de novo, o que está movimentando esse mercado. Tá? Então, neste momento, eu vou encaminhar a palavra para o professor Jerônimo Lima, representando a Unicinos, para falar um pouquinho sobre o UTS e, na sequência, apresentar o nosso palestrante. Jerônimo. Tá bom, Roberto, muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, boa noite a todos, obrigado por estarem aqui presentes. Esse evento que a gente chama carinhosamente de UTS, mas na verdade é a abreviação de Unicinos Trends by CEPROGS, é um evento que já tem há 3 anos e ele se constitui num ciclo de palestras de interesse dos alunos e professores da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos e também dos empresários e colaboradores das empresas do setor de economia digital do Rio Grande do Sul, que são representados pelos CEPROGS. Então, todo ano, a gente estabelece um cronograma de palestras. Inicialmente eram 12, o evento é de junho a dezembro, 2 palestras por mês, mas aí com a pandemia nós reduzimos para 1 palestra por mês, porque senão fica muito pesado todo mundo ficar o dia inteiro, né, trabalhando em home office e depois ainda assistindo palestras. Mas sempre elas são muito proveitosas, porque os temas que nós trazemos para serem abordados aqui são de extrema relevância para o mundo dos negócios e para qualquer um que trabalha em torno dos assuntos da gestão empresarial. Hoje a gente vai ter uma palestra muito especial com o professor Dr. Stanley Law. Eu quero cumprimentar, antes de Stanley de te apresentar, estou vendo aqui o Marcelo Araújo, o nosso diretor da Associação Brasileira de Consultores em São Paulo, a Jaqueline Viegas, também nossa palestrante. Eu vi aqui o Renier Souza, que há muitos anos eu não via. O Daniel, eu cumprimento todos que estão aqui, não estou conseguindo ver todos, mas, gente, curta muito o que o Dr. Stanley vai falar. O Dr. Stanley, ele é filho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele fez bacharelado em Ciência da Computação, meu colega de faculdade. Depois ele fez mestrado em Ciência da Computação na URGS e fez também seu doutorado em Ciência da Computação na URGS. E ele se dedica a essa área como atividade profissional, embora ele seja um homem muito polivalente. Antes de vocês entrarem aqui, eu e o Roberto estávamos conversando com ele. Ele toca violão, ele com todo respeito, é a pessoa que mais produz além de mim. Eu desconheço alguém que leia tanto e produza tanto redação empresarial como o Stanley. E é sempre muito gratificante de aprender com ele em tudo que ele publica. Recomendo que depois o Stanley fale um pouco dos seus livros, inclusive do seu último livro, que já está à venda na Amazon. Mas o Stanley tem essas características, né? Além de ser um profissional que tem uma formação acadêmica muito sólida, ele tem uma experiência de mercado muito grande na área de ciência da computação. E como empresário também. Stanley tem empresas de ciência da computação que fazem trabalhos extraordinários na área de data mining, de text mining,
e vocês vão ter a oportunidade de ver ele dissecando aí sobre esses assuntos ao longo da sua palestra. Além disso, Roberto, Stanley é um queridão, né? Eu convivo com o Stanley há muitos anos e eu nunca vi Stanley bravo com alguém, angustiado com alguém, muito pelo contrário, ele sempre é uma pessoa muito gentil, um cavalheiro nos seus relacionamentos, um amigo muito prezado, assim, muito querido, muito leal, de modo que não só ele é um profissional brilhante, também como é uma pessoa muito bacana, tem uma família adorável, enfim, uma pessoa ótima para a gente conviver, para a gente aprender, para a gente ser colega de trabalho. Eu me orgulho, então, de ser colega de trabalho do Stanley, seu amigo, já de tantos anos. Então, Stanley, muito obrigado pela tua gentileza de fazer esse trabalho voluntário e vir aqui compartilhar o conhecimento. A gente agradece muito a tua bondade e eu tenho certeza que vamos aprender todos muito contigo. Então, eu te passo a palavra para tu conduzir a tua palestra. Tá? Muito obrigado. Jerônimo, obrigado aí pelas tuas palavras, muita gentileza tua mesmo. Os olhos, tu me vê com os olhos de uma pessoa muito gentil, eu não sou tudo isso aí não, né? De vez em quando a gente fica bravo e tal. Muito obrigado aí pelas palavras. Bom, eu vou então compartilhar aqui a minha tela, né? Está aparecendo para vocês aí a minha tela inicial, ok? Tá. Bom, pessoal, eu vou começar apresentando alguns casos aí para a gente entender um pouquinho melhor aí o contexto, o problema que a gente vive quando a gente precisa analisar dados, né? E especificamente aqui o tema de hoje é a coleta de dados. Então, primeiro só uma citação aqui desse livro, Todo Mundo Mente, que eu achei muito interessante. Tá? Ele diz que a revolução do Big Data é menos sobre coletar mais e mais dados, é sobre coletar os dados certos. Você precisa ser aberto e flexível para saber que dados importam. É mais ou menos esse um resumo aí do que eu pretendo conversar com vocês hoje. Então, eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui para a gente começar. Aqui é um gráfico de vendas de laranja num supermercado. Durante os primeiros 6 meses do ano. Então, nos 4 primeiros meses, o fornecedor de laranjas para o supermercado era o fornecedor vermelho. No 5º mês, o supermercado mudou para o fornecedor azul. E no 6º mês, voltou para o fornecedor vermelho. E aí a gente pode ver que no 6º mês deu uma queda bastante grande aí de vendas de laranja. Bom, de quem é a culpa por essa queda aqui no 6º mês? Será que é do fornecedor azul? Será que é do fornecedor vermelho? Eu vou deixar 10 segundos para vocês pensarem e depois eu continuo comentando. Tá? Nós teríamos uma explicação possível para culpar o fornecedor azul. Que seria o seguinte. Os clientes compraram laranjas mais ou menos no mesmo nível durante os 4 meses. Quando, no 5º mês, quando trocou o fornecedor, eles compraram laranjas mais ou menos a mesma quantidade, mas chegaram em casa e viram, essa laranja aqui não é boa. E aí não voltaram para comprar mais laranjas lá no supermercado, por isso essa queda. Então, essa é uma possibilidade. A culpa é do fornecedor azul. Outra possibilidade, a culpa é do fornecedor vermelho. Os clientes compraram laranjas nos 4 primeiros meses, viram que era do fornecedor vermelho. No 5º mês, mudou para o fornecedor azul. Gostaram da laranja do fornecedor azul, gostaram mais da laranja do fornecedor azul. No mês seguinte, quando voltaram no supermercado, opa, laranja do fornecedor vermelho, não vou levar.
não vou comprar as laranjas aqui. Então, pode ser do fornecedor azul, pode ser do fornecedor vermelho. Será que tem alguma outra possibilidade? Mais 5 segundos aí para pensarem. Será que não é culpa, de repente não é culpa de nenhum dos dois? Talvez no todo sexto mês do ano há uma queda nas vendas de laranja. Se a gente pegar, isso aqui é de um ano, se a gente pegar dos anos anteriores, talvez a gente descubra, não, todo sexto mês vende menos laranja. Então não seria culpa nem do azul nem do vermelho. Uma outra possibilidade. Nesse mês aqui, o supermercado concorrente fez uma promoção de laranjas. Então, veja, se a gente pegar só esses dados aqui, nós podemos culpar o fornecedor azul, vermelho, pode ser um problema sazonal, pode ser uma questão externa à empresa. A conclusão, né? a gente precisa mais dados. Eu poderia capturar dados relativos à satisfação dos clientes, em relação ao fornecedor azul, vermelho. Eu poderia ter dados de anos anteriores para saber se é sazonal ou não. Eu poderia coletar dados dos meus concorrentes. Só com esses dados aqui não é suficiente para a gente tirar alguma conclusão. Um outro caso, um gráfico ao longo do tempo de casos de agressões a mulheres numa cidade do interior. Dá para ver que os casos estavam crescendo de forma linear e de repente, num certo momento, houve um crescimento bastante brusco. O que será que houve aqui nessa cidade pequena? Os homens ficaram loucos? Será que houve uma festa aí, todo mundo começou a agredir os maridos, as mulheres, né, os namorados, etc.? Alguém tem um palpite? Mudou a estatística? Mudou a estatística em que sentido? Via se computando de uma forma, mudou o método de computar. Pode ser isso, mas aqui foi um caso bem mais simples. Nesse dia aqui, a cidade abriu uma delegacia da mulher. O que significa isso? Ficou mais fácil registrar. Ou seja, antes a gente não tinha os dados, né? Estava linear ou nesse patamar aqui, porque era difícil registrar os dados. Mais ou menos o que está acontecendo hoje na pandemia, né? Que é uma grande dificuldade de coletar dados, quem realmente está infectado, inclusive assegurar quem morreu por Covid ou quem morreu por algum outro tipo de doença. Então, o problema aqui foi o sistema de coleta. Aqui, um caso, eu adaptei um pouco, mas foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em Nova York. Olhando para esses dados aqui sobre a Covid, a fatia de pessoas que responderam a uma pergunta, eu não vou dizer qual é a pergunta agora, mas vocês imaginem qual seria, ou vamos tentar fazer uma interpretação desses dados, né? A parcela aqui azul era 66%. Bom, olhando para essas respostas ou tipos de respostas, a gente poderia inferir aqui que 66% das pessoas se contaminaram em casa. Foi mais ou menos o que acabou acontecendo, inclusive o próprio governador de Nova York acabou sendo levado a esse erro. Quando apresentaram esse gráfico, esse resultado da pesquisa, apresentaram mais ou menos dessa forma aqui. 66% tinham respondido casa.
tinham respondido o quê? Qual a pergunta? No caso, a pergunta era da onde a pessoa tinha vindo, não aonde ela tinha se contaminado. Então, dependendo do tipo de pergunta que é feita, nós vamos ter lá no final um resultado diferente. Então, veja, isso atrapalhou a interpretação do gráfico, porque o pessoal não se deu conta do tipo de pergunta que tinha sido feita. Então, só para voltar aqui, 66% disseram que tinham vindo de casa, ou seja, chegaram no hospital, chegaram no local lá para fazer o teste, ou com sintomas, 66% disseram que tinham vindo de casa. E o restante era isso aqui, da prisão, da geriatria, outros eram sem teto. Tá? Então, dependendo do tipo de pergunta que a gente faz, o resultado pode ser diferente. O mesmo problema ainda relacionado à Covid, as tabelas hoje apresentadas, gráficos, eles são apresentados por cidade. Então, quando a pessoa é registrada com o vírus ou com a doença, ela é associada a uma cidade. Mas qual cidade? É a cidade onde ela nasceu, é a cidade onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela está internada, onde ela se infectou. O governo do estado tem esse método muito interessante de cálculo de bandeiras, e no início eles usavam a cidade onde a pessoa tinha residência. E depois eles passaram para associar a pessoa à cidade onde a pessoa estava internada, já como uma forma de fazer previsão de ocupação de leitos. Teve um caso de uma enfermeira no Hospital Conceição que faleceu de Covid. Ela trabalhava no hospital, ela ficou internada no hospital, mas ela morava em Alvorada. O caso dela foi contabilizado em Alvorada. O primeiro caso de Covid em Caxias do Sul foi uma mulher que chegou da Bahia e muito provavelmente se contaminou lá, porque ela já chegou já com sintomas. E o pessoal de Caxias, então, reclamava, não, porque não pode contabilizar ela em Caxias porque ela se contaminou fora. Aqui não é uma questão de certo e errado, né? É uma questão de como é que a gente quer analisar os dados, em que contexto a gente quer analisar os dados. Mais um caso para a gente pensar. Uma empresa, havia duas máquinas idênticas, mesmo fornecedor, o mesmo fabricante, o mesmo tempo de vida, o mesmo tempo de uso, né? Anos de uso, mesmo número de horas de utilização diária, mesmos operadores, tudo igual. Só tinha um detalhe, uma diferença. Uma máquina quebrava mais que a outra. Todas elas tinham a mesma manutenção preventiva, mas uma quebrava mais que a outra. E aí eles não sabiam qual era a diferença. Se todos os dados relativos às duas máquinas eram iguais ou similares, por que uma quebrava mais que a outra? Aí alguém teve um insight de colocar um sensor em cada uma das máquinas para analisar o quanto cada uma delas trepidava, o quanto se mexia cada uma delas. E aí descobriram que aquela que quebrava mais, trepidava mais. E aí foram analisar e descobriram que o piso era diferente. As duas máquinas eram iguais, idênticas, mesmos operadores, mesma manutenção preventiva, etc. Mas uma estava num tipo de piso que gerava maior trepidação e fazia com que ela quebrasse mais do que a outra. Se não fosse o insight dessa pessoa de imaginar isso, eles nunca teriam chegado à conclusão de que porque uma máquina quebrava mais que a outra.
Um outro caso para a gente pensar, 3 vendedores, os símbolozinhos ali dentro dos conjuntos são os eventos, as ações de cada um dos vendedores. Se vocês olharem, vocês vão ver que eles faziam as mesmas coisas. Os 3 vendedores faziam as mesmas coisas. As mesmas ações, eventos, ligar para o cliente, visitar o cliente, mandar isso, mandar aquilo. Agora, um deles era melhor do que o outro, um tinha melhores resultados. Por quê? Quando foram analisar a sequência das ações, então viram que o melhor vendedor aqui, o João, ele tinha só voltando, eram os mesmos eventos, os 3 faziam as mesmas coisas, só que o João fazia numa sequência diferente. Essa era a diferença do João para os outros vendedores. Não era em que ações ele fazia, mas era na sequência de ações. Então, se nós não tivermos esse dado, que é a sequência de ações, a gente não ia descobrir por que o João é melhor vendedor do que os outros. Bom, o que eu quero dizer aí com esses casos aí que eu apresentei para vocês? Isso aqui é um gráfico que ilustra mais ou menos como é que é o processo de análise de dados. Nós temos o mundo real, a gente coleta dados de diferentes formas, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Os dados ficam armazenados, a gente utiliza ferramentas técnicas de análise para gerar algum tipo de resultado, para encontrar padrões, etc., gerar gráficos. A partir daqui a gente interpreta e gera conhecimento que aí a gente aplica no mundo real. Bom, essa aqui é a teoria do mundo fechado, né? A gente acredita que esse conhecimento que a gente extraiu dos resultados, ele vale no mundo real, mas não é uma verdade. Na prática, esse conhecimento só diz respeito aos dados que a gente tem armazenados. O conhecimento que a gente extraiu da análise dos dados, ele não vale, ele não é um conhecimento do mundo real. Por quê? Porque a gente não tem o mundo real todo aqui embaixo. Então, esse conhecimento só vale para os dados que a gente tem coletados e armazenados. E aqui é aquela velha frase, garbage in, garbage out. Se entra lixo, né? Se entrar lixo aqui no processo de análise, vai sair lixo. Eu até não... Eu trocaria essa palavra lixo, né? Pelo resultado. Os resultados condizem com os dados que a gente coletou e armazenou. E esses dados que a gente tem armazenado dependem da forma que a gente coletou os dados. Então, veja, os resultados dependem da forma como a gente coletou os dados. Eu acredito que nós estamos dominando bem essa parte aqui de baixo do processo. O armazenamento de dados, hoje se fala muito em Big Data, várias ferramentas para armazenar diferentes formas de dados, ferramentas para organizar, estruturar esses dados, preparar eles para análise. Nós temos hoje muitas técnicas e ferramentas de análise, data mining, técnicas estatísticas, basicamente, né, que aparecem com vários nomes, data mining, machine learning, business intelligence, análise OLAP, etc. Então, eu acho que aqui embaixo nós estamos dominando bem o processo. O nosso problema que eu vejo é aqui, ó, que a gente ainda tem muito para percorrer, que é como coletar os dados do mundo real. Então, é esse, né, o tema aqui dessa nossa discussão hoje, né, essa nossa palestra hoje, é sobre a coleta de dados. E a coleta de dados ela depende de uma série de fatores, né, do objetivo
que a gente tem, o Jerônimo estava falando, né, da leitura de livros. Eu, volta e meia, eu tenho que reler os livros, porque cada vez que eu leio um livro, eu estou num contexto diferente, eu estou fazendo uma pesquisa, vou ler aquele livro focado numa pesquisa. Daqui a pouco eu estou numa outra pesquisa, eu volto àquele livro e passo a ler ele de uma forma diferente. Então, o objetivo da análise, do processo aí de leitura, que a gente esteja fazendo, ele depende muito aí do objetivo. Depende do o que a gente pode coletar, as tecnologias que a gente tem disponíveis, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, e o que a gente pode até imaginar que a gente possa coletar. Talvez tenha coisas que a gente não imagine que pode coletar, que pode ter como informações. Aqui uma citação do Donald Rumsfeld, dizendo então que existem, né, os fatos conhecidos, coisas que a gente sabe, os fatos desconhecidos, coisas que a gente sabe que não sabe, e tem os desconhecidos conhecidos, as coisas que a gente nem sabe que não sabe, nem sabe que existe. Então, essa é uma dificuldade. Aqui eu coloquei indicação de 2 livros aí que tratam um pouco desse assunto aí de coleta de dados de investigação. Bom, então o tema hoje é coleta de dados para análise. Eu vou começar falando de 3 formas de coleta de dados. Explícita, implícita e por inferência. A coleta explícita é quando a gente pergunta para alguém, essa pessoa nos responde, ou espontaneamente a pessoa nos dá a informação. É a coleta explícita. A coleta implícita ela é feita utilizando observação, né? Os olhos ou câmeras, né? E a coleta por inferência é quando a gente gera um dado novo a partir de dados que a gente já tem. Então, olha só, uns anos atrás eu vi nas sinaleiras aí de Porto Alegre um pessoal atacando os motoristas, né? Os carros estavam parados na sinaleira e tinha um pessoal atacando os motoristas e perguntando: tu quer ganhar um brinde? E a pessoa, claro, sempre diz: sim, né? Quero ganhar um brinde. Então, a pessoa ali que estava inquirindo perguntava o nome e o telefone. Me dá teu nome e teu telefone que nós vamos entrar em contato para tu ganhar o teu brinde. Pergunto: que tipo de coleta nós temos nessa situação? A explícita? Sim, porque a pessoa perguntava para os motoristas: quer ganhar um brinde? Me dá o teu nome e telefone. Tinha coleta implícita por observação? Provavelmente. A pessoa selecionava alguns carros, ela não ia em todos os carros. Já é um tipo de coleta. Além disso, ela podia estar coletando o tipo de carro, né? Um carro grande, um carro pequeno, novo. Por observação, ela podia estar coletando o que tinha dentro do carro. Tem cadeirinha de nenê? Tem algum adesivo de médico, de hospital, de universidade? Então, também tinha coleta implícita. E havia, certamente, também uma coleta por inferência, provavelmente feita depois, que era, por exemplo, analisar o que tinha dentro do carro e daí fazer inferências, né? Se a pessoa ela tinha família, tinha criança pequena ou não, né? Que tipo, se era um carro que estava carregando algumas coisas. Então, os 3 tipos de coleta apareciam nesse nosso exemplo. A inferência, ela é uma das... Se a gente for analisar, a gente pensa que a explícita é mais fácil perguntar, mas nem sempre a gente consegue perguntar isso para as pessoas. Nós vamos falar um pouco mais adiante ali de tecnologias para coleta implícita. Então, nem sempre a gente consegue ter interações com as pessoas
Mas, a princípio, a coleta explícita parece ser a coleta mais simples de fazer. A gente pensa que a coleta explícita ela é mais confiável. Nem sempre as pessoas, às vezes, mentem. Pela internet, de forma anônima, elas mentem bastante. Aquele livro que eu indiquei no início, Todo Mundo Mente, justamente fala sobre isso. As pessoas mentem nas pesquisas presenciais, mas não mentem na hora de usar o Google. Então, a inferência, ela hoje é uma técnica assim, que está sendo bastante utilizada, mas ela gera ainda muita incerteza. Aqui eu coloquei um exemplo para mostrar o que seria inferência, né? E para mostrar o nível de incerteza. Imagina o seguinte, vocês viram no supermercado alguém com um carrinho cheio de comida congelada. Imagina, então, uma pessoa com um carrinho cheio de comida congelada e o que a gente pode inferir daí? Quem é que gostaria de fazer uma inferência para nos ajudar e me dar uma folga enquanto eu tomo uma aguinha? Não tem certo ou errado, pessoal. Qual é a inferência que vocês fazem aí? A pessoa está no supermercado com o carrinho cheio de comida congelada. Ninguém infere nada, todo mundo tímido. Ninguém arrisca. Alguém poderia inferir assim, ó. É uma pessoa que não tem tempo para cozinhar. Concorda? Uma possibilidade, né? Outro poderia inferir alguém que mora sozinho. Tá? Tem várias formas de inferência. E vários graus de certeza ou incerteza. Para mim, a inferência mais direta é a seguinte: ele tem freezer em casa. Essa pessoa não iria comprar comida congelada se não tivesse freezer em casa. Então, vocês vejam, né, o nível de inferência que a gente pode fazer, né, nessa pequena situação. E, é claro, com incerteza. Tá? Aqui a gente não... Assim como na coleta explícita também, e até na coleta por observação também, a gente pode estar observando de forma errada. Todas as três técnicas podem gerar algum tipo de erro. Bom, nós também podemos utilizar o enriquecimento de dados, que é agregar novos dados, integrar bases de dados. Então, por exemplo, nós podemos usar as bases de dados do IBGE sobre cidades para incorporar informações às cidades, informações temporais para associar as nossas vendas, né, por dia. Então, se eu tiver a informação se estava chovendo naquele dia, qual foi a temperatura média, mínima, máxima. Então, isso também é uma forma aí de gerar mais dados a partir de dados que a gente já tem coletado. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a observação. O Paco Underhill tem uma empresa de consultoria há muitos anos atrás, e ele escreveu esse livro, Why We Buy. O que faz a empresa de consultoria dele? Eles usam técnicas e estatísticas em cima de dados coletados por observação. Como é que eles coletam esses dados? Né? A observação, ou eles colocam um cliente oculto, falso cliente na loja, para ficar observando o que está acontecendo, ou eles filmam. Tá? O mais comum deles é filmar e depois analisar, interpretar e até usar técnicas estatísticas. Então, e eles usam assim 200 variáveis. Como é que a pessoa estava vestida, o que a pessoa fez
né, na loja, para onde ela foi para o lado direito, foi para o lado esquerdo, ela tocou no produto, não tocou, o produto estava na altura dos olhos, não estava, 200 variáveis. Aqui é só para mostrar para vocês um caso que eles descobriram por observação. Imagina uma loja como a Renner, cada círculo desses aqui é uma arara com um produto, ou um tipo de produto. Nós temos um corredor aqui com muito movimento, muitas pessoas passando por esse corredor, e duas araras, arara 1 e 2, com o mesmo produto. Quando eles foram verificar no banco de dados, eles viram que a arara 2 vendia mais, ou seja, saía mais produtos da arara 2 do que a arara 1, contrariando a lógica, né, que dá a entender de que se a arara 1 está mais próximo do corredor por onde passam muitas pessoas, ela vai vender mais. As pessoas vão parar aqui, pegar o produto, vai ser mais difícil para a pessoa chegar até a arara 2. Então, o óbvio, né, que a gente pensa de senso comum, bom senso, é não, a arara 1 vende mais. Quando eles foram para o banco de dados, eles viram, a arara 2 está vendendo mais. Aí chamaram a turma do Paco Underhill para analisar e, através de imagem, então, o Paco Underhill interpretou por observação que a arara 1 não vendia tanto pelo seguinte, são produtos femininos e as mulheres tinham que ficar aqui no corredor parado para poder ver o produto. Não conseguia ficar do lado da arara, tinha que ficar no corredor. Como era um corredor com muito movimento, as pessoas passavam raspando, roçando nas mulheres e as mulheres se incomodavam com isso. Então, aqui uma coleta feita lá no banco de dados e uma coleta feita por câmeras, por observação, só para exemplificar o uso aqui da coleta implícita. Nós temos ainda a coleta implícita usando tecnologias. Antigamente, o termo usado era web mining, mineração da web, que no caso se refere a minerar não o conteúdo, mas o comportamento dos usuários na internet. Hoje, web é que a gente pode trocar por aplicativos também, né? Então, é a mineração ou a identificação de padrões no comportamento de usuários que usam a tecnologia. Pode ser na web, pode ser em aplicativos. Aqui só para mostrar, então, um resultado do que é possível a gente ter. Num site, eles conseguem saber qual é a seção onde mais entraram pessoas. Então, aqui nesse caso, a gente pode ver 14% dos clientes que entraram na página inicial desse site clicaram na seção de mulheres, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, 13% casamentos. Hoje, todo mundo sabe aí que os aplicativos e as redes sociais estão coletando informações. O Mazzilli é o especialista na LGPD, né? E todo mundo comentando aí sobre o filme, aquele documentário, O Dilema das Redes. É uma coleta implícita também. Então, eu botei um exemplo aqui. Quando a gente está rolando a tela do Facebook, quando a gente para, não precisei clicar no curtir ou interagir, não, simplesmente porque eu parei a tela, eles já sabem. Aquilo ali foi interessante para mim. Claro que o botão curtir também, os comentários também é bastante utilizado. Aí assim vai em qualquer site, né? YouTube, nas redes sociais ou em qualquer site, eles estão coletando informações de forma implícita sobre o que a gente está vendo, onde é que a gente está clicando e também o que a gente está falando. Né? Essas tecnologias aí já estão bastante disponíveis hoje em dia. As tecnologias que utilizam a câmera já conseguem, por exemplo, identificar a emoção da pessoa pelo rosto. Então, algoritmos de machine learning aprendem por exemplos. Se uma pessoa está com raiva, está séria, está sorrindo, as câmeras já
podem coletar esse tipo de informação. Os movimentos também. A gente fez um protótipo uns anos atrás com o Kinect. Kinect é aquele jogo da Microsoft, né? Um aparelho, na verdade, que é utilizado junto com jogos, que ele reconhece os movimentos da pessoa e, na verdade, o que ele está identificando os membros, né? O movimento dos membros. E a gente fez um protótipo para colocando um Kinect numa prateleira para poder identificar se a pessoa estava pegando um produto mais no alto, estava pegando um produto mais na altura dos olhos, ou se ela não estava tocando, né, nenhum produto, ou se ela pegou o produto e colocou no carrinho. Então, isso já é possível também coletar esse tipo de informação. Forma implícita, por observação. Além disso, a identificação de pessoas, com chips de várias formas, e reconhecimento facial. A gente pode reconhecer pessoas numa multidão, pode saber o caminho que a pessoa está fazendo num shopping, além, é claro, do próprio Google, né? Sabendo por onde a gente está andando. Então, assim, nós temos informações qualitativas, quantitativas. O interessante é que a gente consiga juntar esses dois tipos de informações. Hoje, o pessoal que investe em ações, investe na bolsa, dólar, etc., usa muito a informação quantitativa, os gráficos, mas precisa também utilizar informações qualitativas, as notícias que saem em jornal, etc., em sites especializados. Ao juntar esses dois tipos de informações, a gente vai ter uma riqueza muito maior. Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico, uma subida de ações, por exemplo, e a gente pode procurar, então, saber o que aconteceu nesse dia pelas notícias, né, que foram publicadas para tentar relacionar os eventos externos com os dados numéricos. Aqui um outro caso citado nesse livro, Super Crunchers. Essa empresa, Epagogix, ela tenta prever o faturamento de um filme antes das filmagens, só analisando o roteiro. Então, está cruzando informações quantitativas, que é o faturamento, olhando, é claro, para o passado, né? E informações qualitativas, que são informações que aparecem no roteiro, que é um texto, né? O roteiro é uma informação textual. Então, as informações podem ser qualitativas, quantitativas. Isso quer dizer que quando a gente armazena, a gente pode armazenar dados de forma estruturada ou de forma não estruturada. Dados estruturados são planilhas, tabelas, e dados não estruturados são textos, imagens, sons, gráficos, etc. Aqui nós temos um exemplo de um texto. Nós temos informações aqui dentro, mas elas estão num formato não estruturado, e a gente pode extrair os dados daqui e montar uma tabela. Então, aqui a gente teria dados estruturados. Aqui uma dica de livro, Blink, que ele mostra como as pessoas utilizam informações não estruturadas para tomar de decisão. Só mais um linkzinho aí para quem tiver interesse. Então, como saber o que as pessoas estão pensando? Né? Como eu falei, a forma mais simples seria a coleta explícita, perguntando. Mas aí o 7 aqui do livro Todo Mundo Mente diz, não é bem assim, as pessoas mentem quando respondem pesquisas, não é uma boa maneira. Então, o que ele sugere? Uma das ferramentas que ele sugere é o Google Trends, que é uma ferramenta do Google que é quantitativa no sentido de que ela nos dá gráficos de pesquisas feitas em determinados temas ou com determinadas palavras. Então, tem várias formas de apresentar esses dados, né? Pode ser por país, por estado, por cidade, e são gráficos temporais, né? Então, aqui a gente pode, o gráfico ele representa o número de pesquisas feitas
num determinado tema. Então, aqui eu peguei a palavrinha, né? Aí a gente pode escolher a palavra ou o tema, né? Não me lembro se eu peguei o tema ou a palavra. H1N1. E aí a gente pode ver que houve uma subida muito grande aqui num certo momento, depois desceu, subiu de novo. Isso no Brasil e no Rio Grande do Sul, né, num outro momento aí que a gente pode ver também que o gráfico fica bastante diferente. Outra forma de a gente tentar entender o que as pessoas estão dizendo, querendo nos passar, ou então o que elas estão pensando, é analisando textos. E existem técnicas e ferramentas para fazer uma análise estatística de temas que aparecem em textos. Eu vou mostrar aqui através de um exemplo, fica mais fácil. Imagine uma pesquisa feita com clientes de uma TV por assinatura, por telefone, onde o cliente dava notas para diversos serviços e depois o cliente podia fazer sua crítica, sua reclamação, havia um comentário. Tá? Essa informação, inclusive, essa empresa jogava fora, porque não tinha como analisar. Então, a gente analisando com uma ferramenta de text mining, a gente descobriu que metade desses comentários falavam de filmes. Aqui a gente não está analisando somente as palavras, né? Eu não vou explicar aqui com detalhes a técnica, mas ela analisa as palavras para inferir temas. Por que isso? Porque se a gente pegar reclamações de clientes e encontrar que em todas elas aparece a palavra gostei, não significa que todos os clientes gostaram de algo, né? Pode ter o não na frente. Então, a técnica de text mining, que é um pouco mais elaborada, ela trabalha em cima do que a gente chama de conceitos. Os conceitos são inferidos das palavras, mas a estatística é feita em cima de conceitos. Então, pegando esses comentários dos clientes, então a gente consegue saber do que as pessoas estão falando e pode ir até um pouco mais adiante, fazendo as associações. Como a gente viu aqui que metade dos clientes citaram filmes, a gente não sabe o que exatamente, mas aí a técnica de associações nos permite saber, então, que 39,5% dos clientes que citaram filmes estavam falando da repetição. Então, a gente consegue entrar num nível de detalhe bastante grande. Aqui o software, né, que eu criei, que foi utilizado para isso, é um conjunto de ferramentas aí para fazer text mining e tem uns assistentes inteligentes aí que ajudam também as pessoas que não são tão leigas, que são leigas, né, não tão acostumadas com o processo a fazer análise. Bom, eu falei que nós temos dois tipos de dados, estruturados e não estruturados. A gente pode juntar eles. Então, aqui uma outra análise que a gente fez com alunos de uma instituição de ensino, uma universidade, onde foi perguntado na pesquisa os motivos para que o aluno tivesse escolhido a instituição. Com text mining tradicional, a gente descobriu aqui, então, 40% dos alunos que responderam à pesquisa citaram a proximidade, né? Escolheram a instituição por proximidade. Bom, quando a gente juntou o dado não estruturado, que era o texto livre que as pessoas respondiam o motivo porque tinham escolhido a universidade, com o curso, que era o dado estruturado que a gente tinha, a gente pode ver coisas bastante diferentes. Então, só voltando aqui no conjunto todo, 40% disseram que tinham escolhido a universidade pela proximidade. No curso A, no curso B, no curso C, ok, a maioria escolheu a universidade por causa da proximidade. No curso A foram todos, né, que citaram. Aqui a soma é maior que 100, porque a pessoa podia escolher mais de um motivo. Mas no curso D,
o motivo mais citado era que o curso era um noturno. Só essa universidade tinha esse curso noturno, e nem eles não sabiam disso. Isso apareceu na pesquisa quando a gente juntou o dado não estruturado, texto, com o dado estruturado, que era o curso que o aluno estava, né, fazendo na universidade. Bom, o TextMine, a evolução dessa análise de textos, hoje ela gerou uma área nova que está crescendo bastante, que se chama análise de sentimentos ou mineração de opiniões. O pessoal aí tem usado muito uma técnica conhecida como NPS para avaliar se os clientes são promotores ou detratores. Mas essa técnica ela é estruturada. Tá? Agora, nós podemos, em cima de textos que os clientes nos passam, as pessoas nos passam, nós podemos fazer uma análise de sentimentos, e a análise mais tradicional que é feita hoje é para saber se a pessoa está falando bem ou mal no texto. Né? Não estou perguntando para a pessoa. Estou fazendo uma análise em cima do texto que ela me passou, por exemplo, numa pesquisa ou veio por e-mail, etc. Só que essa área evoluiu bastante. Hoje em dia não é só saber se a pessoa está falando bem ou mal, nós temos diversas outras técnicas existentes. Eu vou mostrar uma aqui que a gente criou. A gente analisa 22 tipos de sentimentos diferentes. Esse site aqui, por enquanto, está fora do ar, que estava com muito... O servidor estava com muita sobrecarga. Mas qual é a ideia? A ideia é fazer pesquisas na internet. Aqui, por exemplo, eu usei o termo Apple. E coletando blogs, comentários em redes sociais, sites, etc. Saber que sentimentos estão aparecendo no conjunto todo desses textos e mostrar isso de forma gráfica, né? Inclusive ao longo do tempo, podendo saber se um sentimento está diminuindo em relação a esse tema ou aumentando, e também qual o sentimento dominante. Bom, além disso, nós temos também dados temporais. Agora, com a Covid, o pessoal tentou entender como é que se dava o deslocamento do vírus, né, da doença, através dos registros. Isso aqui não é esse caso do Covid, mas vocês imaginem que a gente possa, num certo num certo momento no tempo, ter um número de casos registrados em algumas cidades ou regiões, e num outro momento no tempo, os novos casos que apareceram, e aí então, comparando essas duas informações que são de tempos diferentes, poder entender algum tipo de deslocamento, como por exemplo de doença. Normalmente a gente trabalha com dados atemporais, né? Que a gente pega um número de vendas num certo momento, num certo mês, num certo dia, e se a gente conseguir analisar a evolução ao longo do tempo, se a gente conseguir analisar o deslocamento geográfico, nós vamos ter uma análise muito mais rica. Eu vou pular um pouquinho aqui esse slide aqui. A questão também da granularidade do tempo. Eu estou preocupado com o tempo, eu não quero me estender muito. Qual é a unidade de tempo que nós vamos usar para associar um evento, por exemplo, uma compra, né? Nós vamos usar só o dia, nós vamos usar o horário, o turno é importante para quem vende varejo. Os supermercados já descobriram que os produtos que a Ana Maria Braga usa nas receitas do seu programa de manhã já vendem no supermercado mais, né? Vendem mais antes do meio-dia.
Então, a granularidade de tempo também é importante a gente determinar qual delas a gente vai utilizar ou coletar. Bom, será que quantidade é importante? Quantidade é importante, sim. Mas, às vezes, ela gera sobrecarga. E aqui no livro do Tetlock, do Garner, ele compara as raposas e os porcos espinho, que são dois tipos de pessoas que analisam dados. Seria mais ou menos assim. A raposa analisa muitos dados. Então, aqui eu tenho um software de evolução de cotações do dólar, no caso aqui mais especificamente do mini dólar. Vocês vejam a quantidade, são dois gráficos, né? Veja a quantidade de informações que tem em cada um dos gráficos. Esse é a raposa. A raposa usa uma quantidade de dados muito grande. O porco-espinho, ele se foca em alguns dados que ele acha mais importante. Então, nesse exemplo aqui, ele, por exemplo, poderia focar que tem um padrão aqui que a linha azul está cruzando com a linha lilás, e para ele isso aqui seria um sinal importante de que o dólar iria cair. Aqui se repete também. Então, nem sempre a quantidade ela vai ser o mais interessante na hora de fazer a análise. E aí a pergunta é, o que é interessante então? Né? Que dados são interessantes se a gente tiver que usar de parcimônia, não tiver como coletar muitos dados, ou não puder coletar, armazenar e analisar muitos dados? Normalmente a gente se foca no que é mais frequente, né? Se a gente pegar uma distribuição normal, por exemplo, quantas unidades de arroz são vendidas, ou cada cliente compra, quantos pacotes de arroz cada cliente compra? O cliente compra, em média, 2 pacotes de arroz. Isso olhando para todos os clientes. Bom, então, isso passa a ser o nosso ponto interessante. Às vezes, é importante investigar aquilo que são as exceções. Então, imagine o seguinte, uma revenda, um caso real, uma revenda vendia um tipo de carro e a maioria dos compradores eram homens. E aí veio uma mulher e comprou aquele carro. E ela comprou para ela, disse que era para ela. E a revenda preocupada só em fazer propaganda daquele carro para homens. E aquilo ali seria uma exceção, né? Ou seja, um sinal fraco, ou como ali o Taleb chama de cisne negro, né? Um evento que sai do padrão, mas a revenda indo atrás dessa exceção descobriu um nicho de mercado. Então, às vezes, a gente tem que olhar aqui para a cauda longa, né? Para aqueles eventos que são menos frequentes, aquelas quantidades que não aparecem tanto, podem ser interessantes. Aqui uma outra questão para a gente pensar. Esse aqui é um quadro do Roper. 10 segundos para vocês pensarem. O que vocês estão vendo aí? E aí eu pergunto para vocês o seguinte. Qual é a melhor descrição? Uma mulher desamparada está sentada sozinha numa cafeteria, uma mesa redonda, branca de mármore. Ou uma mulher com a boca fechada, olhando para baixo, segura uma xícara com pires, sentada sozinha numa mesa redonda de tampo branco. Né? Voltando aqui. Qual é a melhor descrição? O que vocês acham? É opinião, né, pessoal? Isso aqui não é... A segunda. Por quê? Porque descreveu a situação sem colocar nenhuma observação sua, né? Descreveu os dados que a gente está vendo. Sim, as não inferências. Teve inferência. Né? Não teve inferências. Exatamente. É claro que se a gente... essas inferências não são ruins, é o que eu vou comentar agora, né? Conhecendo o Roper, sabendo o tipo de situação que ele pinta,
alguém já pode fazer né, já pode inferir diversos dados. Agora, de forma objetiva, a melhor descrição é a segunda. A primeira, ela é subjetiva. E aí, a pergunta é, o que é melhor, objetividade ou subjetividade na coleta de dados? Depende do nosso objetivo, né? Se nós estamos falando de método científico, a gente precisa de objetividade. Agora, se nós estamos falando de brainstorming, a subjetividade é melhor. E aí é que entra o storytelling, como uma ferramenta, não para apresentar os dados, os resultados, mas como uma ferramenta para coleta de dados. Vou botar um exercício aqui para a gente. Imagine o seguinte, 4 fatos, tá? Verificados, foram detectados numa fábrica. Os acidentes com pregos diminuíram, as saídas de luvas no almoxarifado diminuíram, mas tem mais lixo no chão e as pessoas estão usando menos a cozinha do refeitório. Alguém consegue montar uma história lógica que interligue esses 4 fatos? Todo mundo tímido. Eu não consigo ver todo mundo, não sei mais nem quantas pessoas tem na palestra, né? De repente já, né? Estamos com 11. Hã? Estamos com 11 pessoas. 11 pessoas. Nenhuma dessas aí quer falar, quer montar uma historinha? Posso tentar. Quanto mais lixo no chão, menor a área para ter prego, então menos acidentes com pregos. Ou, como tem menos gente nas cozinhas do refeitórios, lá é onde se concentram os pregos, então tem menos gente com acidente de pregos. E as luvas? Como é que tu colocaria as luvas na história? Essa é mais difícil. Ou alguém tem alguma outra história para contar? Oi, Stanley. Oi? Talvez sem luvas fica mais fácil segurar os pregos. E por isso que não tem tanto prego no chão. Não, o prego é menos acidentes, não é no chão. Lixo em geral. O lixo no chão em geral. Tá bom, mas então talvez sem luvas fique mais fácil pregar os pregos. E aí tenha menos acidentes com pregos. E o lixo? E as pessoas do refeitório? Pô, aí eu já vou ter que ampliar a minha história. Assim, pessoal, só para vocês saberem, isso aqui foi inventado, tá? Não é um caso real. Mas eu sempre mostro isso porque é o seguinte, o ser humano é bom de história, né? Por isso que a gente tem as mitologias, né? É que aqui a gente está fazendo muito rápido, mas cada um, se pensar, conseguiria criar uma história. Normalmente até o pessoal diz assim, olha, vai ver, teve desemprego. Tem menos acidentes com pregos porque tem menos gente. Tem menos saída de luvas porque tem menos gente. Mais lixo no chão porque o pessoal da limpeza foi demitido. Menos pessoas na cozinha porque tem, né, menos pessoas na empresa. Então, qual é a ideia aqui? Quando a gente está criando uma história para relacionar esses fatos, a gente está colocando informações que a gente não tem ainda. Isso não é ruim, essa subjetividade. Por quê? Porque ela nos dá uma pista de o que a gente tem que coletar, para onde a gente tem que ir. Que outros dados seriam interessantes de a gente coletar. Tá? Então, normalmente vocês vão ver livros aí, palestras apresentando storytelling como uma forma de apresentar resultados da análise dos dados. Aqui
eu proponho o storytelling lá no início. O storytelling para ajudar a coletar mais dados. Tá? Aqui um livro que o Jerônimo recomendou há tempos atrás, muito bom, que é justamente sobre isso, como fazer perguntas. Aqui é o título, uma pergunta mais bonita, não é para fazer perguntas bonitas, não, é para como fazer perguntas. A gente só vai conseguir coletar os dados certos se a gente conseguir coletar os dados que realmente importam para a nossa análise. E aqui, pessoal, o que significa essa imagem? Não é propaganda da Caixa. O que significa isso? Para fazer as perguntas certas, o que precisa? O que o cara está fazendo aí? Esperando dinheiro? Não. Ele está pensando. Pensando aonde? Fora da caixa. Esse slide não é meu, mas eu gostei muito. Pensar fora da caixa. Se a gente pensa sempre da mesma forma, né, dentro de um contexto sempre da mesma forma, a gente acaba deixando de coletar muitos dados importantes. Eu vou deixar esse desafio aqui para vocês, como ligar esses 9 pontos com 4 traços sem tirar a caneta do papel. Para resolver isso, literalmente tem que pensar fora da caixa. Tá? E aqui eu vou propor uma técnica, já encerrando a palestra. O 5W2H, que é muito usado para plano de ações. O que, quem, onde, quando, porquê, como e quanto, que a gente pode utilizar para coletar dados. O 5W2H como uma técnica que dados coletar. Eu vou deixar aqui os slides, depois vocês veem. Aqui a técnica dos 6 chapéus também. É muito utilizada para reuniões, né, para que as pessoas possam ter formas diferentes de analisar um problema. Então, coleta de dados é a mesma coisa. Eu não vou estar coletando só fatos, dados, né, o chapéu branco. Eu talvez tenha que coletar emoções, palpites, usar minha intuição. Eu não vou usar só a lógica. Tenho que usar a intuição, eu tenho que usar a criatividade, mas ao mesmo tempo vou ser crítico e ao mesmo tempo organizar a minha coleta, organizar os meus dados. Então, no fundo, que a gente tem uma combinação de mente ou dados e o coração, as intuições. Não dá para dizer que só um é bom para coletar dados, para fazer análise, os dois são importantes. E vou colocar aqui, só para a gente terminar, uma brincadeira rápida, pessoal, não tem certo e errado. A pergunta é: que dados podemos coletar neste ambiente? Notem, não é na imagem, tá? Eu não estou perguntando na imagem, estou perguntando neste ambiente. Que dados a gente pode coletar aí? Número de carros, vagas ocupadas, modelo dos carros. O que mais? Pensando fora da caixa. Nós podemos coletar o número de carros estacionados, né? O Daniel colocou ali tempo de permanência dos carros. Tempo de permanência. Aí nós já estamos falando do movimento, né? Os carros que estão entrando, estão saindo. Número de pessoas, os pedestres também. Exatamente, exatamente, Mazili, porque quando eu coloco essa imagem aí, todo mundo olha só para os carros, né? Mas tem gente caminhando ali. Ninguém falou que era para coletar só... É um estacionamento, mas não é só para coletar dados sobre carros, né?
E se a gente olhar para o céu, tem o clima também. Estava chovendo, estava nublado. E é claro, a gente tem tecnologias para isso, sensores de movimento, de luminosidade, câmeras inteligentes com inteligência artificial para saber que tipo de carro. Exatamente, com a placa do carro, né, para ver a incidência dessa pessoa. A coleta implícita. Coleta implícita, depois a gente pode fazer inferências. Então, só um pequeno exercício para fechar aqui, né? Eu vou deixar aqui uma brincadeira também para vocês pensarem depois, né? Eu não sei, eu acho que vai estar disponível o vídeo, né, Basílio? Sim, o vídeo vai estar disponível nas redes sociais, sim. Tá. Então, deixa aí para vocês. E assim, para terminar aqui, o nosso problema é encontrar um gato preto numa sala escura sem saber como é o gato ou mesmo se ele está lá. É esse o nosso problema. Tá? Obrigado, pessoal. Me coloca à disposição aí para comentários, perguntas. Certo. Muito obrigado, Stanley. Eu acho que todo mundo fica um pouco pensativo. Eu estava preparando uma pergunta para ti, mas nos últimos slides ali tu já foi respondendo ela, mas eu vou ter que mudar um pouquinho essa pergunta então, né? O professor Stanley também é um professor de Business Intelligence e tal, e às vezes a gente vê muito comum hoje em dia ainda no mercado, principalmente às vezes em empresas menores, elas quererem começar a tentar se aproveitar de uma estratégia orientada a dados. Só que muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar. Então, a tua apresentação trouxe bastante isso, né? Mas se tu pudesse dar um conselho, assim, né? Por onde começar a navegar na análise de dados para que realmente seja algo eficiente que a empresa utilize, quais são as dicas que tu daria? Eu acho que tem que começar pelo mais simples, né? Quem está começando não deve começar pelo mais avançado. A palestra hoje, ela é até mais para quem já tá né, no ramo, que já está entendendo um pouco como é que é o processo, né? Como eu botei ali no início dos slides, a gente hoje a nossa maior dificuldade eu vejo, né, a minha dificuldade, a minha área de pesquisa hoje é essa aqui, a coleta de dados. Eu acho que essa parte de baixo já está bem dominada. Então, começa com os dados que já tem. Começa a utilizar ferramentas de análise, que hoje são várias, né? Free, inclusive, até o Excel. O Excel permite fazer análises de descoberta de padrões, ou análise visual mesmo, de padrões visuais. Temos linguagem de programação, R, Python, que o pessoal está aprendendo, mesmo quem não é muito de programação está aprendendo. Então, começar por baixo mesmo aqui, pelo chão, né? Os dados que já tem hoje, que a empresa já tem armazenado, e fazer análise e interpretar. Essa parte de interpretação, né? Até o Jerônimo me confirma, faz favor, acho que nós temos uma outra palestra, né, Jerônimo, por um outro evento, que eu vou falar sobre a verdade está nos dados ou não. Vou falar sobre essa parte aqui da interpretação. Tá? Sim, a gente tem essa outra palestra agendada para o Café com Consultores, né, da BCO, e tu vai estar lá falando sobre isso. Tá? Então, isso aqui também é um problema, né? Como interpretar dados, resultados, perdão. Então, eu recomendaria começar a fazer o feijão com arroz, né? Começa com os dados que tem para aprender como é que é o processo. Só que, é claro, uma crítica que eu faço, se hoje em dia o pessoal aprende a usar uma ferramenta de análise estatística ou programar em R, Python, e fica abismado com o que pode fazer, né? Os gráficos que podem gerar. E às vezes as pessoas têm que estar quanto o seguinte: o mais importante é primeiro tu saber qual técnica de análise utilizar. Eu vejo muito pessoal assim,
deslumbrado, né? Consegui fazer esse gráfico, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Tá, mas ok, por que tu gerou esse gráfico? Por que tu usou essa técnica de análise? O que esses resultados dizem? Esse é um perigo. Mas eu acho que para quem fosse começar, eu sugeriria começar com os dados que tem hoje, ferramentas básicas, tentando encontrar padrões simples. Perfeito. Bom, aqui cabe uma observação também, né, dessa questão da coleta. Hoje a gente está vivenciando uma nova realidade na questão de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que alguns dados que a gente coletava antes, agora a gente precisa de um certo consentimento do titular, né? Então, sempre que a gente for pensar em dados biométricos, ou algum tipo de dado que identifique aquela pessoa, naquele teu exemplo, por exemplo, a pessoa pode, como a organização que está coletando os dados lá do estacionamento, aquele pode estar coletando placas de veículos e é uma informação que tu pode identificar uma pessoa de quem é aquele veículo, né? Então, tem que tomar um certo cuidado a partir disso. Agora, então, avaliando sentimentos, reconhecimento facial, tudo isso tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas eu vou passar aqui uma pergunta que o Jerônimo fez, então, que está no chat. O assunto dos dados é fascinante. Outro dia eu ouvi de um palestrante que eles estão modificando nossa metodologia de pesquisa. Antes tínhamos um problema de pesquisa e íamos atrás dos dados. Agora podemos ter muitos dados e tentar descobrir alguma coisa que neles que indique um problema a resolver. O Jerônimo quer saber a tua opinião sobre isso, Stanley. Não, eu estava nessa palestra ali, né, com o outro professor. Eu chamo isso, faço uma distinção, duas formas de análise, a reativa e a proativa. A reativa é quando tu tem um objetivo bem definido. Tá? Por exemplo, quero saber se as vendas estão subindo, diminuindo, ou quero saber por que elas caíram. Tu tem um objetivo bem definido, é a abordagem reativa. A abordagem proativa, ela é uma abordagem exploratória. É quando eu não tenho bem claro uma hipótese. Eu tenho os dados, e aí que ficou fácil hoje em dia, né, por causa das ferramentas de coleta, por causa do baixo custo de armazenamento de dados. Hoje uma empresa pode armazenar diversos tipos do data lake, né, que o pessoal chama, né, o big data. Então, tu tem os dados. E aí, esse passa a ser, às vezes, até um problema, né? As empresas, as pessoas coletando dados não sabem nem o que vão fazer. E agora, com a LGPD, tem que dizer, né? Tem que dizer, eu estou coletando para isso, né? Tem um problema maior nessa questão, que é o seguinte, ó. Às vezes tu tá num data lake lá, armazenando dados de diversas fontes. E aí tu, pelo fenômeno da agregação de dados, daqui a pouco tu consegue transformar, achar pessoas identificáveis, identificação das pessoas pelo conjunto de dados que tu tá agregando, né? Então, aí tu sabe que é fulano, tem uma determinada idade, que tem um determinado tipo, sabe o sobrenome, sabe que ele mora na cidade, começou a trazer dados de diversas fontes, e aí daqui a pouco tu conseguiu identificar aquela pessoa. Então criou um problema a nível de privacidade e identificação através de uma exploração dessas. Né? Como Sabe exemplo. que tem um caso que eu vi uma história, nem sei aonde que eu vi, né? Que no Facebook tu pode direcionar as propagandas, né? Tu pode dizer, eu quero um público masculino entre 20 e 22 anos, que gosta de futebol, etc. E um pai queria mostrar alguma coisa para a filha, tá? E a filha não havia, mas ela estava sempre no Facebook. E ele pagou, fez um promocional no Facebook, e ele afunilou tanto o tipo de pessoa que só ela recebeu aquela propaganda, vamos dizer, aquela recomendação, né? Então, isso hoje, o Big Data, as ferramentas de análise realmente estão permitindo, né? Sim. E agora, essa questão da proatividade, né? Ela não é tão comum, porque
a análise proativa, tu tem que ter tempo, porque tu está procurando hipóteses. Né? Tu está procurando hipóteses. Talvez para alguém que trabalha com marketing, trabalha com marketing, tentando entender comportamento de pessoas, tu não tem um objetivo muito claro. O objetivo maior é entender comportamento. Aí a abordagem proativa é muito boa. Tu tem os dados e tenta encontrar um padrão nos dados. Mas hoje, com a pressa, a maioria das pessoas, das empresas, usa a abordagem reativa. Né? Tem um objetivo, eu tenho um conjunto de dados, preparo os dados para me dar um determinado resultado. Perfeito. Bom, pessoal, nós já estamos chegando a quase 8 horas, tá? A gente até passou um pouquinho da nossa previsão. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão. O Daniel aqui postou ainda aquela resposta. O Marcelo, muito elucidativa a palestra. Parabéns, professor Stanley. Grande abraço a todos. O Jerônimo está relembrando aqui que o nosso próximo encontro do TS é no dia... Nós temos uma palestra em novembro, Jerônimo. Certo? Desculpa, eu botei errado ali, é 12/11. 12 de novembro, exatamente. Então, nossa próxima palestra é 12 de novembro. Quem é o palestrante, lembra? Eu. Na verdade, então tá, vai ser na verdade, a gente ia ter a professora Luciana Manes, que é a coordenadora da pós-graduação lá do Censo, da Unicinos, mas ela não está conseguindo. Então, eu vou substituí-la aí no dia 12/11 para falar sobre esse assunto, sociologia da tendência, que é a metodologia que as grandes empresas usam para descobrir as tendências que moldarão a economia. A Tatiana está perguntando onde irão disponibilizar a palestra de hoje. Vai estar tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Procure na página do CEPROGS. Tá? Acho que em 2, 3 dias vai estar postado lá, no mais tardar. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje em dia, a gente às vezes tem dificuldade, né, de reunião pessoal, é muita live. Isso só nos faz aí agradecer mais ainda a presença de todos. Tenho certeza que a gente aprendeu muito com o professor Stanley. Muito obrigado, professor Stanley. Eu sou um dos seus admiradores e até quando ele disse que estava saindo da rede social, tem muita coisa, muita gente que aprecia o que você posta lá, né? Eu acho que ele aceitou essa questão. Eu faço considerações finais. Tá bom, Roberto, muito obrigado, viu? Parabéns ao Stanley pela palestra, a gente sempre aprende muito com ele. Eu fui um dos que me manifestei lá no Facebook do Stanley quando ele fez aquele comentário de que ele ia abandonar as redes sociais, da mesma forma que ele fez no meu, quando eu falei que vou abandonar agora em dezembro, mas eu vou mesmo, viu, Stanley? Eu tomei essa decisão. Eu só gostaria de enfatizar que eles disseram isso antes de ver lá o dilema das redes, tá? Porque agora todo mundo quer sair do Facebook, né? É verdade. Eu e o Stanley já tínhamos falado isso muito antes de esse filme estar em evidência agora no Netflix, né? Mas não importa, né? Esse não é o momento para falar disso. O momento para falar disso é agradecer ao Stanley aí pela brilhante palestra. Esse assunto, talvez de todos em administração hoje, seja o mais relevante, porque a gente não consegue fazer nada sem dados e aprender a pensar sobre eles, estabelecer lógicas para coletá-los, é o ponto de partida aí, como o Stanley colocou. Então, como eu me transito nessa área, né, coordeno lá o MBA de Business Analytics, fico muito grato de ouvir o que ele falou. Aprendi bastante, Stanley, contigo, como sempre. Muito obrigado. Estou lendo o teu livro para resenhá-lo assim que eu terminar. E eu te agradeço aí. Agradeço ao CEPROGS, Mazili, ao presidente Rafael, por essa parceria aí já de 3 anos. Na verdade, a parceria do CEPROGS com a Unicinos vem de 10 anos, mas essa especificamente do TS dos últimos 3 anos. E eu, então, cumprimento a equipe do CEPROGS pela organização desse encontro de hoje. Perfeito. Eu só queria acrescentar que tu disse que não era o momento de falar nisso, mas agora no curso de NTI, a não ser na aula que vem na próxima, nós vamos estar abordando o tema aí sobre essa questão
bolha de rede social, dilema das redes, cultura da privacidade, que é um assunto extremamente emergente aí, precisa ser debatido na universidade. É verdade. Então tá, pessoal. Uma boa noite a todos, tá? Todo mundo se cuidando e nos vemos então no próximo 12 de novembro aí na próxima edição do TS. Boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.